daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário, tratando da sociedade anônima, e entraremos no tópico da diretoria. A diretoria compõe o corpo executivo da sociedade, tendo seus membros os detentores exclusivos da representação social, de acordo com o artigo 138, parágrafo 1º da Lei 6404/76, e ela, a diretoria, é um órgão indispensável, ou seja, não pode existir uma companhia, uma sociedade anônima, sem diretoria. É um órgão executivo, ou seja, o órgão da administração que atuará na execução da atividade econômica da companhia. A diretoria, como o próprio nome dá a entender, diretoria, é um órgão colegiado, composta pelos diretores. E a diretoria, como regra, é composta por pelo menos 2 ou mais pessoas físicas residentes no país, podendo ser acionistas ou não. Se for uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, empresa pública, capital social integralmente de titularidade do poder público, ou sociedade de economia mista, onde o controle está nas mãos do poder público, mas tem acionistas privados, o mínimo é de 3 diretores, de acordo com a Lei 13.303 de 2016, no seu artigo 13, inciso 2º, que é a lei específica que trata das empresas públicas e sociedades de economia mista. Prazo de gestão. Na sociedade anônima, não há possibilidade da diretoria ter um mandato por tempo indeterminado. Sempre o mandato é por tempo determinado. Quem estabelece esse prazo é o estatuto, não podendo ser superior a 3 anos, mas admitida a reeleição. E aqui a reeleição, quantas vezes forem aprovadas. Ou seja, pode um mesmo diretor ser reconduzido ao cargo sucessivamente de 3 em 3 anos por 30 anos. Não há problema, mas ele deverá obrigatoriamente ser reeleito ao final do seu mandato. Dentro da ideia de que se está fazendo um bom trabalho, nada impede que ele seja reconduzido. Mas a lógica aqui é exatamente de não haver necessidade, se algum diretor esteja fazendo um mau trabalho, dos acionistas ativamente terem que convocar uma assembleia para sua destituição. Apesar disso ser possível, a ideia é de que, se vencido o mandato ele não tiver feito um bom trabalho, provavelmente os acionistas não vão votar nele na próxima eleição. E assim, automaticamente, ele deixará o cargo pelo fim do seu mandato. Essa é a lógica da lei. No caso de empresas públicas e sociedades de economia mista, há a regra específica e o prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicados para o cargo de diretor, Conselho de Administração estudaremos depois, será unificado e não será superior a 2 anos, sendo permitido no máximo 3 reconduções consecutivas. Ou seja, para a empresa pública e sociedade de economia mista tem regra expressa e específica. O mandato daí, ao invés de ser de 3 anos, é de no máximo 2, e no caso de reeleição, daí não se pode fazer reeleições ad eternum, mas no máximo 3 reconduções consecutivas, exatamente para não se perpetuar dentro do poder de uma empresa pública aquele sujeito na qualidade de diretor. Agora, imaginemos que temos a Assembleia Geral, a Assembleia é o órgão máximo deliberativo da sociedade anônima, órgão, portanto, como se fosse o cérebro da sociedade e que só toma decisões. E de outro lado temos a diretoria, órgão estritamente executivo que não toma deliberações, mas apenas executa as deliberações tomadas. É uma relação direta entre as decisões da Assembleia e a diretoria. Quando eu digo que a diretoria não toma deliberações, não faz deliberações, é no sentido de deliberações macro, deliberações societárias, deliberações que envolvem a própria estrutura e destino da companhia. Obviamente que a diretoria toma decisões administrativas, o como fazer, e, portanto, é a própria administração do negócio competência da diretoria. Agora, percebam que entre a Assembleia e a diretoria há um vácuo muito grande, porque a Assembleia é um órgão lento, um órgão que não tem agilidade na tomada de decisões, e às vezes a diretoria precisa
da autorização de um órgão deliberativo para tomar certas providências. E, obviamente, que aguardar a deliberação da Assembleia, às vezes, é um tempo que se perde e que talvez seja um tempo importante para a administração do negócio. E não seria interessante, portanto, que pudéssemos ter um órgão entre a Assembleia e a diretoria, também com poderes de deliberação para assuntos mais próximos da administração, ou seja, não assuntos necessariamente societários, mas assuntos que digam respeito à administração da companhia e que dependam de deliberação? Para isso que serve o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, na estrutura orgânica da companhia, coloca-se em uma posição intermediária entre a Assembleia e a diretoria, fica no meio do caminho. Portanto, a ideia aqui é de que essas decisões não precisem ser levadas à Assembleia, porque não são necessariamente graves ao ponto de serem de natureza exclusiva de deliberação da Assembleia, mas, de outro lado, também, obviamente, que não caberia a diretoria tomar essa decisão. Então, o Conselho de Administração fica no meio do caminho. Primeiro, como regra, um órgão facultativo, o Conselho de Administração. Ou seja, nem toda sociedade anônima tem Conselho de Administração. É assim que trata a lei. É facultativo porque mesmo aquelas que a lei não prevê, pode ter se o estatuto assim tiver a previsão. Ou seja, é uma faculdade. Pode ou não ter Conselho de Administração de acordo com o que o estatuto dispuser. Há exceções. Companhia aberta sempre terá Conselho de Administração. Companhia que adota sistema de capital autorizado sempre terá Conselho de Administração. E sociedades de economia mista sempre terá Conselho de Administração. Alguém poderia me dizer, tá, mas então a exceção é maior que a regra. Porque afinal de contas só existem duas possibilidades, ou a companhia aberta ou ela é a companhia fechada. Se for companhia aberta, tem que ter Conselho de Administração. Então, na verdade, a facultatividade só fica para companhias fechadas. De capital autorizado. Bem, pode a sociedade ter capital autorizado ou não. Se tiver, terá que ter Conselho de Administração. Não adotando o sistema de capital autorizado, que já vimos em aula anterior, aquela ideia de que o estatuto prevê a possibilidade de emissão de novas ações da companhia, independentemente de reforma do estatuto. Nesse caso, tendo capital autorizado, tem que ter Conselho de Administração. Ou seja, acaba sendo facultativo para as companhias fechadas que não adotem o sistema de capital autorizado. E ainda, se for sociedade de economia mista, tem que ter Conselho de Administração. Então, nesse caso, somente as companhias fechadas, que não adotam o sistema de capital autorizado, e privadas, é facultativo o Conselho. Em qualquer outra hipótese, é obrigatório. Mas é assim que a lei trata, como regra a facultatividade e as exceções expressamente previstas. Mas mesmo sendo companhia fechada, sem capital autorizado e privada, se quiser ter Conselho de Administração, pode o Estatuto assim prever. A composição do Conselho é, como regra, de no mínimo 3 conselheiros. Mínimo 3. Cabe ao Estatuto prever o número de conselheiros, podendo ser 3, 5, 7, 11, 15, enfim, quantos o Estatuto prevê. No caso de empresa pública e sociedade de economia mista, o mínimo de conselheiros é de 7 e no máximo de 11 membros, de acordo com a Lei 13.303. Ou seja, para sociedades de economia mista e empresas públicas, a regra específica prevendo esse mínimo e máximo de conselheiros, 7 a 11. Mas nas companhias privadas, em geral, o mínimo é de 3 e daí, a partir daí, o quanto o estatuto quiser. Prazo de gestão. Como vimos, na diretoria, a ideia, a regra é a mesma. Também o prazo de gestão do Conselho de Administração não pode ser superior a 3 anos, sendo permitida a reeleição, a recondução ao cargo, quantas vezes for conveniente e interessante aos acionistas reconduzir aquele conselheiro. Para empresas públicas e sociedade de economia mista, tem regra específica também na Lei 13.303 de 2016, e neste caso, para essas companhias, o prazo de gestão não poderá ser superior a 2 anos
e, no máximo, 3 reconduções consecutivas, exatamente como a regra da diretoria. E, inclusive, nesse caso, o mandato deles é unificado e, portanto, seguindo este parâmetro. Conselho de Administração e Diretoria, ambos juntos com mandato não superior a 2 anos, podendo ser reconduzido no máximo 3 vezes aquele cargo. Isso tudo é o que dispõe o artigo 138 da Lei da SA, artigo 239 também, onde prevê essas regras que acabamos de estudar. O Conselho de Administração ainda tem a possibilidade de ter um representante dos empregados, ou seja, ao invés de ser um conselheiro escolhido pelos acionistas, seria um conselheiro de administração que vai integrar um órgão da companhia, um órgão deliberativo, mas escolhido entre e pelos empregados. É o que dispõe o parágrafo único do artigo 140. O Estatuto poderá, veja que é uma faculdade, é uma alternativa, uma possibilidade, não uma obrigação. Nada dito no Estatuto, essa regra não existe, mas o Estatuto poderá prever a participação no Conselho de Representantes dos Empregados, escolhidos pelo voto destes em reeleição direta, organizada pela empresa em conjunto com as entidades sindicais que os representem. Ou seja, se houver essa previsão no Estatuto, quando da eleição do Conselho de Administração, um dos membros do Conselho, um dos cargos a serem preenchidos, será por voto dos empregados escolhido entre eles, exatamente para representá-los junto à administração da companhia. Acontece, e observe-se o seguinte, que uma vez nomeado este sujeito, esta pessoa como conselheiro de administração, ele é um conselheiro como outro qualquer, com os mesmos poderes e mesmas responsabilidades decorrentes do cargo, e, portanto, deverá atuar como tal. Quando falamos em empresas públicas e sociedades de economia mista, nós já tínhamos a Lei 12.353 de 2010 e agora a Lei 13.303 de 2016, onde se prevê taxativamente que nessas companhias é obrigatório que se preveja o representante dos empregados no Conselho de Administração. Então, nesse caso, obrigatoriamente, na sociedade de economia mista, nas empresas públicas, o Conselho de Administração tem, obrigatoriamente, um representante dos empregados da companhia no Conselho de Administração. Inclusive, também, parágrafo 2º do artigo 19 da Lei 13.303, é assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger um conselheiro, ou seja, expressamente garante-se aos minoritários uma eleição de um conselheiro, se maior número não lhes couber no processo de voto múltiplo previsto na lei, que nós vamos estudar na sequência. E o caput é garantida a participação no Conselho de Administração de representantes dos empregados e dos acionistas minoritários. Então, aqui não é uma faculdade, mas uma obrigatoriedade. Nessas empresas públicas e sociedades de economia mista, há ainda a previsão de que o Conselho de Administração deverá ser composto de no mínimo de 25%, um quarto dos membros, como membros independentes, ou por pelo menos um, caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelos acionistas minoritários, como vamos estudar depois na sequência. Tá? E daí a lei prevê justamente o que se considera um conselho independente, conselheiro independente, e a ideia de que uma pessoa que não tenha qualquer vínculo com a empresa, com as pessoas nele atuantes, fornecedores, parentes, enfim, e que, portanto, possa administrar de forma profissional. A ideia é justamente que não haja vínculos que possam impedir essa isenção na atuação do conselheiro. Poderes do Conselho de Administração. Compete ao Conselho de Administração, inciso 1º, fixar a orientação geral dos negócios da companhia. Talvez de todos os poderes, este seja o principal, o mais emblemático. Exatamente dentro daquela ideia de que o Conselho de Administração fica entre a Assembleia e a diretoria, o Conselho é quem orienta a diretoria. Ou seja, quando a diretoria tiver em uma encruzilhada que tenha que ter uma orientação para que lado vai conduzir a companhia, ao invés de ter que convocar uma assembleia para discutir esse assunto, obviamente que vai instar ao Conselho de Administração a orientação.
ou seja, caberá ao conselho orientar a diretoria na condução geral dos negócios da companhia. Exatamente em relação a isso, compete ao Conselho de Administração, inciso 2, eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições. Ou seja, dentro da ideia daquela estrutura orgânica que vimos, não havendo Conselho de Administração, na ideia de que ele é facultativo como regra, não havendo Conselho de Administração, o órgão deliberativo mais próximo da diretoria é a Assembleia. Portanto, compete à Assembleia privativamente a eleição da diretoria. Agora, em havendo Conselho de Administração, qual é o órgão deliberativo mais próximo da diretoria? Passa a ser o Conselho de Administração. Então, nesse caso, nada mais natural que caiba ao Conselho a eleição da diretoria, até porque é o órgão a quem ele vai orientar. Tem que ter essa relação direta, inclusive hierárquica. Então, nesse caso, tendo o Conselho de Administração, a Assembleia elege o Conselho e o Conselho, por sua vez, elege a diretoria. E poderá também destituí-los, por óbvio. Quem tem o poder de nomear tem o poder de destituir. Obviamente que a fiscalização da gestão dos diretores, dentro da ideia de que se eu oriento, dou ordens à diretoria, eu quero vê-las cumpridas. E para saber se estão sendo cumpridas, eu tenho o dever de fiscalizar. Ou seja, não é apenas o direito, mas a obrigação de fazê-lo. A convocação da Assembleia Geral, então, dentro da ideia de que quem é que convoca a Assembleia Geral, como regra, é a administração da companhia que faz isso. Não tendo Conselho de Administração, cabe à diretoria, mas tendo Conselho de Administração, o órgão mais próximo da Assembleia é o Conselho, logo, por óbvio, é o Conselho de Administração o competente. Então, manifestar-se sobre relatório da administração e contas, manifestar-se sobre atos e contratos quando o estatuto assim exigir, exemplo, se for fazer um empréstimo bancário acima de R$100 mil, deve haver a consulta e aprovação do Conselho de Administração. Se o estatuto prever isso, nessas hipóteses, a diretoria não pode simplesmente fazer o empréstimo sem antes consultar o Conselho. Deliberar, quando autorizados pelo Estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição. Então, se o Estatuto prever essa possibilidade, pode remeter ao Conselho a atribuição de decidir sobre isso. Emissão de ações, obviamente, dentro da ideia, e bônus de subscrição dentro da ideia do capital autorizado, né? Então, não precisa alterar o estatuto, a gente pode emitir ações e bônus de subscrição com base na figura do capital autorizado. Se superado o capital autorizado, obviamente que depende da alteração estatutária, de caberia à Assembleia. Autorizar, se o estatuto não dispuser em contrário, a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e prestação de garantias. Ativo não circulante são aqueles bens da companhia que não estão ali de passagem, digamos assim, não foram adquiridos para serem vendidos ou consumidos, mas são ativos que foram adquiridos para a sua permanência na sociedade. Exemplo, uma construtora. Ela pode ter dezenas de imóveis no seu ativo, apartamentos, prédios que ela construiu, enfim. Mas também tem o seu imóvel da sede. Todos aqueles apartamentos, imóveis que estão no seu ativo por ela construídos, esses imóveis estão ali com o objetivo de serem vendidos pela construtora. Portanto, compõem o seu ativo circulante. E nesse caso, a venda desses ativos é como a venda de uma mercadoria. Estão ali de passagem, foram adquiridos ou construídos com o objetivo de serem alienados a terceiros. Agora, quando você fala do imóvel da sede da construtora, a situação é diferente, porque nesse caso esse imóvel não foi adquirido ou construído com o objetivo de ser alienado. Portanto, contabilmente, na contabilidade da sociedade, inclusive ele será contabilizado de forma separada desses outros imóveis, exatamente no ativo não circulante. E nesse caso, quando se trata de alienação de bens do ativo não circulante, não cabe à diretoria tomar essa decisão, pura e simplesmente. Cabe ao Conselho de Administração a aprovação disso. Se não tivesse Conselho de Administração, caberia à Assembleia. E, por fim, escolher e destituir os auditores independentes, se houver. As companhias podem ter auditores independentes para auditar as contas. O auditor independente, uma estrutura fora da companhia, são terceiros contratados para fazer uma análise se as contas da administração estão corretas. Quem escolhe
ou destitui esses auditores é o Conselho de Administração, se houver. Eleição do Conselho. Parágrafo 1º do artigo 143. Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3, poderão ser eleitos para cargo de diretores, ou seja, no máximo 1/3 poderá acumular a função de diretor com a de conselheiro. Há várias críticas a respeito da possibilidade de acumular cargos, mas o fato é que a nossa lei permite essa hipótese, mas não acima deste percentual de 1/3, máximo de 1/3. Então, num conselho de 3 membros, no máximo poderia ser também diretor. Agora, se imaginarmos, por exemplo, um conselho de administração formado por 5 integrantes, quantos conselheiros poderiam ser também concomitantemente diretores? Apenas um. Afinal de contas, 1/3 de 5 daria 1,66666. Eu não tenho como nomear 0,66 de uma pessoa. Ou eu nomeio ela, ou não nomeio. Se eu nomeasse um segundo conselheiro também como diretor nesse caso, nós teríamos 2 conselheiros de 5 sendo diretores. 2 de 5 é mais de 1/3. E aqui a lei prevê no máximo 1/3. Então, nesse caso, não poderíamos ter no conselho integrando 5 conselheiros, 2 sendo também diretores. No máximo, 1. Agora, se tivéssemos 7 conselheiros, bem, nesse caso poderíamos ter 2 também como diretores. Ok? Artigo 146. Poderão ser eleitos para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os diretores ser residentes no país. Então, conselho sempre formado por pessoas físicas, pessoas naturais, assim como a diretoria, e nesse caso, os diretores devem ser residentes no país. Os membros do conselho de administração não necessariamente, mas a diretoria deve ser residente no país. Sistema de voto múltiplo. Imaginem vocês que vamos eleger o conselho de administração. Como regra, a maioria ganha. E, portanto, se temos um controlador, esse controlador poderia eleger o conselho inteiro, só ele. Diretoria, se não tiver conselho de administração, obviamente que, no caso, o controlador elege todos os diretores. Mas no caso do conselho de administração, a ideia é que você tenha uma representatividade dos acionistas no conselho. E, nesse caso, como regra, se fosse seguir a regra de deliberação da Assembleia, a maioria aprovaria a eleição de todos os conselheiros e os minoritários não teriam qualquer chance de representatividade. Por essa razão, a lei prevê a ideia do voto múltiplo. Artigo 141. Na eleição dos conselheiros, é facultado aos acionistas que representam no mínimo 1/10 do capital social com direito a voto, ou seja, nós estamos falando de 10% das ações com direito a voto, esteja ou não previsto no Estatuto, é um direito previsto em lei, portanto não importa se o Estatuto dê essa possibilidade ou não, isso é a regra, requererá a adoção do processo de voto múltiplo, atribuindo-se a cada ação tantos votos quanto sejam os membros do Conselho, e reconhecido ao acionista o direito de acumular os votos num só candidato, ou distribuí-lo entre vários. Então imagine a seguinte hipótese. Imaginemos que temos uma companhia onde temos 2 acionistas apenas, um com 60% das ações ordinárias, outro com 40% das ações ordinárias. E esse estatuto prevê que o Conselho de Administração terá 5 conselheiros. Se não adotado o sistema de voto múltiplo, aquele acionista com 60% das ações com direito a voto elegeria os 5 membros, na medida em que escolheria os 5 candidatos e ganharia por 60 contra 40. Agora, adotado o sistema de voto múltiplo, nesse exemplo, cada acionista teria tantos votos quanto cargos a serem preenchidos por ação. Então, vamos, novamente, considerar que sejam 100 ações. 60 ações para o controlador, 40 ações para o minoritário. Nesse meu exemplo, se são 5 os conselheiros, ao invés de falarmos em 100 votos, 60 e 40 o total de ações, nós teríamos 500 votos, porque cada ação daria direito a 5 votos ao invés de apenas 1. E, ao invés de eu diluir os votos em 5 candidatos, eu poderia concentrar todos os votos num mesmo candidato. Então, nesse meu exemplo hipotético,
O acionista com 60 ações teria 300 votos. O acionista com 40 ações teria 200 votos. Se aquele com 300 votos quisesse tentar eleger os 5 conselheiros, teria que diluir os seus 300 votos entre os 5 cargos. E nesse caso, obviamente que teria que destinar 60 votos para cada um. E considerando que aquele outro acionista tem 200 votos, ele poderia concentrar os votos dele em um ou mais candidatos, o que obviamente fará com que ele consiga eleger um conselheiro. Nesse meu exemplo hipotético, na prática, se são 500 votos para 5 cargos, significa dizer que alcançando 100 votos, nós conseguimos eleger um conselheiro. E como um tem 300 votos e o outro tem 200 votos, isso significa dizer que o acionista controlador conseguiria eleger 3 conselheiros, enquanto o acionista minoritário conseguiria eleger 2 conselheiros. Então, o sistema de voto múltiplo é um mecanismo justamente útil para que aqueles que têm um percentual mais significativo, mas ainda minoritário, consiga ter algum representante no conselho. Apesar de ser a regra na lei, o voto múltiplo, dentro da ideia de regra de que não pode o estatuto retirar essa possibilidade, nem precisa prevê-la expressamente, não se pode surpreender no dia da eleição a exigência do voto múltiplo. E, portanto, aquele acionista que quiser que esse seja o procedimento de eleição deve exigir, deve solicitar que esse seja o mecanismo com pelo menos 48 horas de antecedência da Assembleia Geral, que tenha por objeto a eleição do Conselho de Administração, para que todos, quando cheguem na Assembleia, saibam que esse seja o procedimento de eleição e se possam se preparar para isso. Nesse caso, parágrafo 3º, sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a destituição de qualquer membro do Conselho pela Assembleia importará a destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição nos demais casos de vaga. Não havendo suplente, a primeira Assembleia Geral procederá à nova eleição de todo o Conselho. Por que isso? Imaginemos que, nesse meu exemplo hipotético, o Conselho é formado dessa forma: 3 conselheiros eleitos pelo controlador e os outros 2 pelo minoritário, porque foi adotado o sistema do voto múltiplo. Daí, em um determinado momento, convoca-se uma assembleia para destituir um determinado conselheiro esse eleito pelo minoritário. E a assembleia vota por maioria, obviamente que aquele controlador ganharia essa votação e deliberaria pela destituição daquele especificamente. Por óbvio que se fôssemos eleger apenas um substituto para este conselheiro destituído, este substituto seria eleito pela maioria. E seria uma forma de burlar o voto múltiplo exercido anteriormente. Então, neste caso, destitui o conselho inteiro. E terá que ser feita uma nova eleição do conselho. E feita uma nova eleição do conselho, adota-se novamente o voto múltiplo e o minoritário terá direito de eleger tantos conselheiros quanto o seu percentual permita dentro daquele sistema. Então, nesse meu exemplo hipotético, teríamos novamente, provavelmente, a adoção do voto múltiplo, sendo que o controlador conseguiria eleger 3 e o minoritário outros 2 da mesma forma. Parágrafo 4º. Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do Conselho de Administração em votação em separado na Assembleia Geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares respectivamente. Primeiro, de ações de emissão de campanha aberta, então estamos falando de campanha aberta, campanha fechada não temos isso, com direito a voto que representa pelo menos 15% do total das ações com direito a voto. Então, minoritários em campanha aberta, que detêm juntos ao menos 15% do total de ações com direito a voto, podem eleger um membro. Não precisa voto múltiplo. Os minoritários têm direito de eleger um membro do Conselho de Administração se juntos tiverem pelo menos 15% das ações com direito a voto. Não é do total de ações, é dos acionistas com direito a voto. Companhia aberta apenas. Segundo, de ações preferenciais sem direito a voto, com voto restrito de emissão de companhia aberta, novamente somente companhia aberta, companhia fechada não tem isso, que representa no mínimo 10% do capital. Não é 10% da sem voto, mas do total do capital. Acionistas sem voto podem também exercer o direito de eleger em separado um membro do Conselho de Administração. Vejam que interessante aqui.
essa possibilidade é para que justamente os acionistas, mesmo não tendo direito a voto na Assembleia Geral, possam ter uma representatividade no Conselho. Por quê? Porque, a princípio, eles não teriam voto e, como tal, não teriam como eleger ninguém. Mas entendeu o legislador que, em uma companhia aberta, é interessante que tenha algum representante dos acionistas preferenciais sem voto no Conselho, se o total desses acionistas superar o mínimo de 10% do capital social. Parágrafo 5º. Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito fizeram, respectivamente, o quórum dos incisos 1 e 2 do parágrafo 4º, que acabamos de estudar, ser-lhes-á facultado agregar suas ações para eleger em conjunto um membro e seu suplente para o Conselho de Administração, observando-se, nessa hipótese, o quórum exigido no inciso 2 do parágrafo 4º. Em outras palavras, voltando lá no parágrafo 4º, acionistas com voto minoritários que detêm 15% do total de ações. Digamos que eles não tenham juntos esse percentual. Alcançaram lá 14%. Não conseguem eleger em separado. Imaginemos que as ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito correspondam a 9% das ações com direito a voto. 9% do total de ações emitidas pela companhia. Novamente, ela exige 10%. Então, os preferencialistas também não conseguiriam eleger um membro em separado. Mas vejam, os acionistas minoritários, nesse meu exemplo, têm 14% das ações com direito a voto. Os acionistas preferenciais têm 9% do total de ações da companhia. O percentual junto deles é muito significativo. E por pouco não conseguiriam exigir esse seu direito, individualmente. Então, o que entendeu a lei? Nesse caso, nada impediria que os dois se juntassem e, ao se juntar, se juntos detiverem ao menos 10% do capital social da companhia, que é o critério do inciso 2, poderiam juntos eleger um representante no Conselho Fiscal. Obviamente que o sistema de voto múltiplo e essa eleição em separado, que acabamos de estudar no parágrafo 4º e 5º, não são excludentes. Poderíamos ter acionistas que queiram adotar o sistema do voto múltiplo e temos aqueles que possam querer a eleição em separado, aquela garantida de um determinado cargo. Daí, sempre que cumulativamente a eleição do Conselho se dê pelo sistema do voto múltiplo e titulares de ações ordinárias ou preferenciais exerçam a prerrogativa de eleger um conselheiro em separado, nesse caso, será assegurado ao acionista ou grupo de acionistas vinculados por acordo de votos que detenham mais de 50% das ações com direito a voto, ou seja, o controlador, o direito de eleger conselheiros em número igual ao dos eleitos pelos demais acionistas, mais um, independentemente do número de conselheiros que, segundo o estatuto, compõem o órgão. Para não ter a situação absurda de, digamos, você tem lá um conselho formado por 5 integrantes. Daí você tem um conselheiro eleito em separado pelos acionistas preferenciais sem voto que detenham pelo menos 10% das ações da companhia. Então, dos 5, um cargo já foi preenchido pelos preferencialistas sem voto, com pelo menos 10% do total das ações da companhia. Daí, minoritários que detêm juntos 15% das ações com direito a voto, exigem a eleição em separado também de um membro. Então, daqueles 5 cargos, já preenchemos 2, um dos preferencialistas, outro desses minoritários. Outros acionistas exigem voto múltiplo, e, através do sistema do voto múltiplo, concentram todas as suas ações, todos os seus votos num único candidato e conseguiriam eleger um outro conselheiro. Vejam que, nesse meu exemplo, dos 5 conselheiros, 3 seriam eleitos, sejam por minoritários, sejam por acionistas preferenciais sem voto. E restariam 2 a serem escolhidos pelo controlador, o que ficaria com uma minoria no conselho. Não teria lógica, o controlador tem que controlar a companhia e, obviamente, tem que ter o controle do conselho de administração. Então, nesse meu exemplo hipotético, que a lei diz, não importa o que o estatuto diga em termos de número de conselheiros. Se, nesse exemplo, o conselho de administração teve 3 eleitos pelos sistemas conjuntos, voto múltiplo e voto em separado, o controlador terá o direito de eleger o mesmo número, naquele meu exemplo, 3 foram eleitos dessa forma, então no mesmo número, 3 conselheiros, mais um. Ou seja, nosso conselho passaria a ter 7 integrantes, e nesse meu exemplo, 3 seriam eleitos por minoritários e por acionistas preferenciais sem voto, e outros 4 pelo controlador, o mesmo número dos eleitos por eles, mais um.
o controlador sempre terá o controle do conselho. Parágrafo 8º. A companhia deverá manter registro com a identificação dos acionistas que exerceram essas prerrogativas exatamente para evitar eventuais manipulações disto. Por hoje é só. Obrigado.